origem da maldição. Sempre ouvi histórias sobre os Morvani como se fossem apenas lendas de família, inventadas para assustar crianças rebeldes e mantê-las longe do perigo. Mas, quanto mais leio os diários das mulheres que vieram antes de mim, mais percebo que não se trata de invenção. Há uma linha, um fio de sangue corroído por rancor e morte que nos conecta diretamente ao ano de 1823. Foi nesse ano que tudo começou. Margarida Morvani, a primeira de nossa linhagem registrada, era parteira numa vila costeira esquecida pelos mapas. Diziam que ela tinha mãos de cura, que conseguia acalmar dores e trazer crianças ao mundo quando todas as esperanças já haviam se perdido. Mas também diziam que suas mãos conheciam ervas que podiam causar febre, delírio, até a morte. Certa noite, foi chamada às pressas para auxiliar no parto da esposa de um coronel influente. O bebê nasceu morto. O silêncio que tomou conta da casa foi interrompido apenas pelos gritos da mãe e depois pela fúria do coronel. Ele acusou Margarida de feitiçaria. Disse que ela havia amaldiçoado a criança antes mesmo do nascimento. O povo assustado acreditou. Numa vila pequena, o medo é mais forte que a razão. Margarida fugiu antes que a queimassem viva. Correu pela mata, com tochas e cães atrás dela. Mas antes de desaparecer entre as árvores, ela parou diante da multidão e lançou a maldição que ecoaria por gerações. Todas as mulheres de teu sangue não verão o outono do 21º ano. As palavras foram cuspidas como veneno. O que ninguém sabia, e o que os diários revelam, é que Margarida já estava grávida. O filho que crescia em seu ventre era ilegítimo, fruto de encontros proibidos com o próprio coronel. O rancor do homem e o ódio da mulher se misturaram no mesmo sangue, e foi esse sangue que alimentou a maldição. As primeiras vítimas foram discretas. Moças da vila que morreram cedo, sempre em circunstâncias inexplicáveis. Febres repentinas, afogamentos, quedas inexplicáveis em penhascos. O boato cresceu como erva daninha, e logo a história passou a ser sussurrada como advertência. Não se aproximem das mulheres Morvani. Elas carregam a sombra da morte. Um dos diários que encontrei pertenceu a Clara Morvani, neta de Margarida. Em sua letra trêmula, ela descrevia como passou os últimos meses de vida ouvindo passos à noite, vendo vultos na beira de sua cama e sentindo mãos invisíveis apertarem seu pescoço enquanto dormia. Ela morreu no dia exato em que completou 21 anos, e assim foi com todas as outras. Ler isso me destrói, porque não há dúvida, o que aconteceu a elas está acontecendo comigo. É como se uma corrente invisível me puxasse para o mesmo destino. Mas por que agora? Porque sinto a presença mais forte, mais densa, mais próxima do que elas descreveram. As cartas sugerem que a cada geração, a maldição se alimenta, se torna mais consciente, mais inteligente. Não é apenas azar ou coincidência, é uma entidade. Algo que sobreviveu desde Margarida. Eu penso nela às vezes, em como deve ter sido ser perseguida pela vila inteira, em como ela deve ter sentido ódio o bastante para lançar uma maldição que sacrificaria até a própria linhagem. Talvez ela não tenha planejado que fosse assim. Talvez, no calor da raiva, suas palavras se distorceram. Mas o que está feito não pode ser desfeito. Isso. E eu sou a última Morvani. Se a maldição se cumpre, a linhagem morre comigo. Mas se eu encontrar um jeito de quebrá-la, talvez possa libertar não só a mim, mas todas as que vieram antes, presas em um ciclo eterno de dor. Só que nada, absolutamente nada, me prepara para o peso de carregar essa responsabilidade. Às vezes sinto que já não escrevo sozinha, que quando minha caneta risca o papel, uma outra mão a guia, que Margarida, ou o que restou dela, está aqui comigo, dentro desta sala escura, soprando cada palavra ao meu ouvido. E se for ela quem me leva adiante, se for ela quem, no fim, vem me buscar, não sei o que é pior, morrer cedo, ou morrer sabendo que a própria fundadora da família abriu o portão para o inferno e deixou todos nós dentro. Escrevo com a janela fechada, mas sinto o cheiro da mata, como se estivesse de volta a 1823, correndo com Margarida, ouvindo os gritos da multidão. E sei que essa história não é apenas memória, é herança. Uma herança que agora pulsa no meu sangue. O diário de Helena. Eu nunca pensei que escreveria um diário.
Para ser sincera, sempre achei ridícula a ideia de despejar segredos em folhas que poderiam ser lidas por qualquer estranho curioso. Mas aqui estou, escrevendo, registrando cada sensação que me atravessa como se fosse uma sentença. Meu nome é Helena Morvani e tenho 20 anos e meio. Quando comecei este diário, faltavam exatos 6 meses para o meu aniversário de 21 anos. Se eu chegar até lá, porque é nesse dia que, segundo as histórias sussurradas em minha família, a morte vem nos buscar. Não é metáfora nem coincidência cruel. É uma maldição e está sobre mim. Nunca gostei de acreditar em destino. Sempre fui racional, cética, quase debochada das crenças de minha mãe. Mas ela morreu com 21 anos, assim como minha avó, minha bisavó, e todas as mulheres que carregavam este sobrenome que soa como uma sentença, Morvani. Sei que você que está me ouvindo talvez duvide, eu mesma duvidaria. Mas cada palavra que eu escrever aqui não é apenas confissão, é aviso. Aviso de que existe algo que não deveria ser tocado. Algo que caminha por entre nós em silêncio, esperando. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. A primeira vez que ouvi falar da maldição foi quando tinha 8 anos. Minha mãe falava com minha tia em voz baixa, achando que eu não escutava. Eu estava deitada na cama, fingindo dormir quando ouvi as palavras. Se ela chegar aos 21, já será um milagre. Na época não entendi. Hoje essas palavras me corroem como ferrugem. Eu queria acreditar que era apenas superstição. Mas não dá. Não depois de abrir aquela caixa. Foi há 2 semanas. O sótão da nossa casa sempre esteve trancado. Meu pai dizia que não havia nada lá em cima, além de poeira e ratos. Mas, numa noite insone, a chave surgiu, caída atrás de um móvel, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Subi com uma lanterna fraca, o coração batendo como se fosse explodir. Entre caixas velhas e móveis cobertos por lençóis, encontrei uma arca de madeira, trancada, mas o cadeado estava gasto, como se implorasse para ser aberto. Dentro dela estavam diários, cartas, relatos interrompidos, histórias escritas por mulheres que tinham meu sangue, todas com algo em comum. As últimas páginas paravam antes dos 21 anos. Sempre. Estranho, muito estranho. Eu li relatos de medo, rituais falhados, descrições de aparições que rondavam seus quartos. E, em cada relato, a mesma sombra. Um destino que parecia rir delas. E agora de mim. É difícil explicar a sensação. É como se cada letra daquelas páginas já tivesse sido escrita também para mim. Como se o que elas viveram fosse o que eu estou prestes a viver. Não há futuro, apenas repetição. E eu me pergunto, por que escrever então? Por que gastar tempo registrando se no fim nada pode ser mudado? Porque talvez alguém leia, talvez alguém saiba, talvez alguém compreenda que os Morvani não foram apenas uma família amaldiçoada, mas um lembrete cruel de que certas maldições não morrem, apenas esperam. Hoje é noite. Lá fora, o vento bate contra as janelas como dedos impacientes. O relógio marca meia-noite. E enquanto escrevo, sinto que não estou sozinha neste quarto. A lâmpada oscilou 2 vezes. Há algo me observando. Não vejo, mas sinto. Eu sei que este diário pode se tornar meu último companheiro. A cada palavra sinto que minha própria respiração fica mais curta, como se a casa ouvisse, como se o papel absorvesse mais do que tinta, como se absorvesse minha alma. E, no entanto, continuo, porque se eu não contar, ninguém jamais saberá. Quando eu terminar esta primeira parte, vou deixar o caderno aberto sobre a mesa. Não sei se terei coragem de voltar a escrever amanhã. Mas, se eu não voltar, que esta página seja a prova de que comecei a luta. Uma luta contra o tempo, contra a herança do sangue, contra um destino escrito antes de mim. 6 meses. Esse é o prazo. A cada dia que passa, sinto o peso da maldição como uma mão fria em minha nuca. E este é apenas o começo. Herança de sangue. Naquela noite, depois de reler as cartas de Clara Morvani e tantas outras, percebi que não estava apenas descobrindo a origem da maldição. Estava revivendo a vida de cada mulher antes de mim.
Era como se as páginas estivessem vivas, impregnadas com algo além de tinta e papel. Uma energia que me envolvia e, de certa forma, me prendia. A caixa que encontrei no sótão não continha apenas diários. Havia objetos pequenos, quase insignificantes à primeira vista. Uma fita de cabelo manchada, uma fotografia amarelada onde o rosto de uma jovem estava borrado pela sombra, uma medalha de ferro oxidado e até um cacho de cabelo envolto em tecido antigo. Cada item parecia pulsar, como se fosse testemunha silenciosa de um destino interrompido. Passei horas folheando as páginas, uma atrás da outra, e percebi um padrão. Todas escreviam intensamente nos últimos 6 meses de vida. Era como se um instinto profundo as obrigasse a deixar rastros, advertências, fragmentos de si mesmas. Algumas pediam perdão, outras gritavam em silêncio. Algumas tentavam descrever o indescritível, e em todas, o mesmo fim abrupto. A última frase nunca tinha continuidade. As páginas seguintes permaneciam em branco. Não porque faltasse tempo para escrever, mas porque parecia haver uma mão invisível arrancando a caneta das mãos delas. Minha mãe também deixou um caderno. Eu nunca tinha visto, mas estava lá, embaixo das outras. Diferente dos diários antigos, o dela tinha marcas de dedos manchados, como se tivesse sido segurado com força nos últimos instantes. A última frase me fez estremecer. Ela está aqui, olhando por entre o espelho. Não havia ponto final. Apenas isso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Levantei os olhos e encarei o espelho antigo no sótão. Estava empoeirado, rachado em uma das bordas, e refletia apenas a luz fraca da lanterna. Mas por um instante, juro que vi outra silhueta atrás de mim. Quando me virei, não havia nada. Fechei o espelho com um pano e voltei ao diário de minha mãe. As páginas anteriores descreviam o mesmo ciclo que agora me aprisionava. Sonhos convultos, sensação de estar sendo observada, objetos mudando de lugar sozinhos. E então, súbito, o silêncio. A ausência de qualquer registro após a frase inacabada. As palavras ecoavam na minha mente. Ela está aqui, olhando por entre o espelho. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas sugestão, coincidência, loucura herdada. Mas então encontrei as cartas da minha avó, escritas com décadas de diferença, dizendo exatamente a mesma coisa, que via olhos no espelho, que sentia alguém do outro lado, esperando. Não consigo escapar da sensação de que os espelhos são portas, que o reflexo não é apenas reflexo, mas uma fresta para onde as Morvani vivem e morrem. Pensei em quebrar todos os espelhos da casa, mas hesitei. Por que e se for através deles que eu encontrar uma saída? E se destruí-los for o mesmo que apagar a única chance de quebrar o ciclo? As gerações anteriores tentaram de tudo. Benzedeiras, padres, exorcismos, pactos. Todas falharam. Nenhuma passou do 21º aniversário. E agora, cada batida do relógio me lembra que estou caminhando no mesmo corredor estreito, em direção à mesma porta fechada. Enquanto escrevo, penso na crueldade de Margarida. Ou talvez em sua dor. Teria ela previsto isso? Teria rido, nos vendo definhar uma a uma? Ou estaria gritando em desespero do outro lado, sem conseguir nos alcançar? Eu não sei. O que sei é que cada palavra que leio das minhas ancestrais me prende mais ao destino delas. É como se todas estivessem dentro de mim, sussurrando ao mesmo tempo. Às vezes, ao fechar os olhos, ouço vozes que não são minhas, risos, soluços, preces desesperadas, todas sobrepostas à minha própria respiração. Eu queria acreditar que posso mudar o final, mas cada diário interrompido me lembra que, até agora, ninguém conseguiu. E talvez eu seja apenas mais uma página em branco, esperando a caneta cair no chão antes da última frase. 6 meses. Já parecem 6 séculos. E tudo que me resta é o eco dessas vozes, me lembrando que, em breve, será a minha vez de escrever a última linha. Primeiros rituais. Eu nunca acreditei em rituais. Para mim, sempre foram histórias que se espalhavam em filmes de terror ou fóruns obscuros da internet. Mas, depois de ler os diários, depois de ver os olhos no espelho, percebi que não tinha escolha. Ou eu tentava, ou esperava a morte vir me buscar. Comecei com o mais simples.
Fui até uma benzedeira indicada em uma das cartas antigas, uma senhora que já tinha morrido décadas atrás, mas cuja filha herdara o mesmo ofício. A mulher me olhou como se já soubesse quem eu era. Não precisei explicar muito. Bastou dizer meu sobrenome: Morvani. O olhar dela se encheu de pena e, sem dizer nada, começou a preparar a defumação com arruda e alecrim. Senti o cheiro das ervas queimando. Ela repetia rezas antigas, misturando português com palavras que eu não entendia. Disse que aquilo afastaria os que rondam antes da hora. Saí de lá com a sensação de alívio, mas à mesma noite, algo me fez acreditar que a maldição zombava de mim. Enquanto dormia, acordei com o cheiro de queimado. Levantei assustada e percebi que todas as velas da casa tinham apagado de repente. O ar estava parado, sem vento. Ainda assim, a fumaça pairava pelo quarto, densa, sufocante. No segundo ritual, segui instruções de um dos diários. Um círculo de sal no chão, 3 pedaços de carvão em formato triangular e meu próprio sangue pingado sobre cada ponta. O diário dizia que isso criaria uma barreira contra a presença. Fiz tudo como estava escrito. Fechei os olhos, respirei fundo e esperei. Mas o silêncio se transformou em algo pior, uma presença atrás de mim. Quando abri os olhos, o espelho do quarto tinha uma rachadura nova. E naquela fissura vi o contorno de uma silhueta. Alguém me observava, parado atrás de mim. Girei o corpo em pânico, mas o quarto estava vazio. As noites seguintes se tornaram mais densas. Cada vez que eu tentava um ritual diferente, algo acontecia. Certa madrugada, enquanto rezava com as mãos sobre a Bíblia da minha avó, senti dedos frios se enrolarem no meu pescoço. Abri os olhos, sufocada, mas não havia ninguém. Apenas as marcas vermelhas na pele quando corri ao espelho para conferir. Eu não sabia mais se estava protegendo ou provocando. Talvez cada tentativa fosse uma chamada, um convite para que aquilo que espreitava viesse mais perto. Busquei fóruns secretos na internet, lugares onde pessoas falam de coisas que ninguém mais leva a sério. Lá encontrei instruções ainda mais pesadas, oferendas de sangue misturado com mel, cânticos em latim, invocações que prometiam revelar o nome da entidade. Mas cada ritual que fiz trouxe apenas mais sinais de que eu estava mexendo com algo além do que poderia controlar. Na terceira tentativa, derramei algumas gotas de sangue sobre um prato com mel e deixei embaixo da cama. Acordei com formigas cobrindo o chão, mas o prato estava intacto, limpo, sem um único inseto nele, como se algo tivesse se alimentado antes que qualquer animal pudesse chegar perto. Escrevendo agora, sinto que a maldição não é apenas uma sombra esperando meu aniversário. É ativa, faminta, consciente. Ela responde, reage, e parece se divertir com meu desespero. As cartas de minha bisavó diziam: tudo que tentamos apenas fortaleceu a presença. Como se ela risse de nós. Como se cada esforço fosse apenas mais um tijolo na prisão. Agora eu entendo. Ainda assim, não consigo parar. Porque o silêncio seria pior. A passividade seria apenas aceitar. E eu não vou aceitar. Hoje, enquanto termino este registro, as 3 velas à minha frente tremulam mesmo sem vento. A chama parece se inclinar para mim, como se me observasse, como se tivesse vida própria. E no vidro da janela, vejo o reflexo de algo que não está no quarto. Talvez eu esteja apenas alimentando a maldição. Talvez já tenha passado do ponto de retorno, mas não consigo evitar. Porque se existe uma chance, por menor que seja, de quebrar esse ciclo, eu preciso tentar. E amanhã tentarei de novo, mesmo que isso custe ainda mais da minha sanidade. A casa assombrada. As paredes da casa em que cresci sempre pareceram familiares, seguras, como se fossem uma extensão do meu corpo. Mas desde que iniciei os rituais, esse lugar se transformou em um labirinto hostil. Cada corredor parece mais longo do que realmente é. Cada porta range como se reclamasse da minha presença. E, sobretudo, cada canto carrega sombras que não estavam ali antes. Na primeira noite em que notei algo diferente, acordei com a sensação de que alguém caminhava pelo corredor. O som era claro, passos lentos, compassados, ecoando no assoalho de madeira. O coração disparou, mas permaneci imóvel, tentando convencer a mim mesma de que era apenas imaginação. Então, vi. Pela fresta da porta entreaberta, uma figura parou em frente ao meu quarto.
Não consegui distinguir o rosto, apenas um contorno humano, imóvel, como se esperasse por mim. Quando reuni coragem para levantar, a porta abriu sozinha, lentamente, revelando apenas escuridão. Depois disso, os espelhos da casa começaram a agir como olhos. Ao passar diante deles, percebi que meu reflexo não me acompanhava de imediato. Havia sempre um atraso de um segundo, pequeno, mas suficiente para perceber. Às vezes, meu reflexo sorria quando eu não sorria. Às vezes, continuava a escrever quando minha mão já estava parada. As vozes foram o passo seguinte. Surgiam de lugares impossíveis. O cano da pia sussurrava meu nome. O estalo do guarda-roupa parecia formar palavras. Até mesmo o ranger das escadas parecia se transformar em uma frase arrastada. Está chegando. Eu tentei gravar uma dessas vozes. Coloquei o celular em cima da mesa e deixei-o filmando enquanto dormia. Na manhã seguinte, ao assistir, o vídeo mostrava apenas a escuridão do quarto, mas o áudio captava uma respiração que não era minha, pesada, irregular, acompanhada por risadas infantis. Minha sanidade começou a ruir. Passei a duvidar de cada sombra, de cada som, mas as aparições se tornaram ainda mais pessoais. Uma madrugada, levantei para beber água e encontrei minha mãe parada no corredor. Ela usava a mesma camisola em que a vi pela última vez antes de sua morte. Seu rosto, porém, estava vazio, como se os olhos fossem buracos negros sugando toda a luz. Volta para mim. Ela sussurrou com a voz distorcida, como se viesse debaixo d'água. Corri, mas a figura desapareceu antes que eu chegasse à cozinha. No lugar onde ela estava, encontrei apenas marcas de pés molhados no chão. A casa deixou de ser abrigo. Agora era uma extensão da maldição. Cada objeto parecia observar. Até mesmo os quadros herdados de gerações passadas se distorciam durante a noite, mostrando expressões que não estavam ali de dia. Eu já não dormia mais. Cada vez que fechava os olhos, sentia alguém se sentar na beira da cama. O colchão afundava e mãos invisíveis se aproximavam do meu rosto. Quando abria os olhos, não havia nada, mas a marca no lençol permanecia. Escrevendo agora, sinto que a própria casa se tornou um ritual permanente, um espaço preparado para minha condenação. Não importa quantos círculos de sal eu trace, não importa quantas orações eu repita, o mal que ronda já se enraizou nos alicerces. Os diários de minhas ancestrais falavam sobre isso. Uma delas escreveu: a casa não é apenas morada, é prisão. As paredes absorvem nosso medo e devolvem em ecos. Eu não entendi na primeira leitura. Agora, cada passo que dou ressoa como confirmação. A cada noite, sinto que estou mais próxima do fim. O espelho do corredor já não mostra apenas meu reflexo atrasado. Ontem, ele mostrou outra versão de mim mesma. Uma versão pálida, de olhos escuros, com um sorriso que não reconheci. E ela piscou. Antes de eu mesma piscar. Talvez eu esteja apenas enlouquecendo. Talvez já não exista diferença entre realidade e delírio. Mas sei que não sou a primeira a sentir isso. Cada mulher Morvane passou por essa espiral de terror até que a morte as levasse no 21º ano. E no silêncio desta madrugada, a casa parece sussurrar, como se celebrasse. Falta pouco. E eu sinto com cada osso do meu corpo que ela tem razão. O ritual proibido. As cartas falavam dele como quem fala de uma porta que jamais deveria ser aberta. Era sempre chamado de o último recurso, o ato final, o ritual que nenhuma de nós conseguiu terminar. Até então, eu nunca tinha considerado seguir aquelas instruções, mas a cada noite que passava, a cada aparição que me arrancava o sono e a sanidade, percebia que não havia outra escolha. Se eu não tentasse, morreria de qualquer forma. Se tentasse, talvez tivesse uma chance. Passei o dia inteiro recolhendo o que era necessário. Um círculo de ferro enferrujado. Encontrei um aro antigo no porão, que parecia já ter sido usado antes. 3 velas pretas que comprei em uma loja esotérica. A dona nem ousou perguntar para quê. E por fim, sangue de descendente. O meu. Preparei o quarto como descrito nas páginas amareladas. Limpei o chão, desenhei símbolos ao redor do círculo de ferro. Coloquei as velas nas extremidades. A cada passo minha mão tremia, mas a sensação de urgência me guiava.
A chama das velas não iluminava o ambiente. Parecia engolida pela escuridão. Quando me ajoelhei dentro do círculo, uma lembrança atravessou minha mente. A última frase do diário da minha mãe, interrompida antes do fim. Ela está aqui, olhando por entre o espelho do quarto, coberto com pano desde a última vez que vi algo nele, agora parecia pulsar por trás da cobertura como se respirasse. Furei a ponta do dedo com uma lâmina. O sangue caiu no centro do círculo de ferro, misturando-se à cera derretida que escorria. No instante em que a primeira gota tocou o chão, o vento soprou de dentro para fora da casa. As janelas tremeram, a madeira gemeu, e as chamas das velas se tornaram azuis. Um frio cortante percorreu minha pele, e ouvi a voz da minha mãe, ou algo que usava sua voz. Volta para mim. Senti as lágrimas arderem. A vontade de correr foi imensa, mas minhas pernas estavam presas, como se o chão tivesse me agarrado. A sombra no espelho se moveu. A cobertura caiu sozinha, revelando não apenas meu reflexo, mas dezenas deles, versões de mim, todas pálidas, todas com olhos vazios, todas sorrindo. As páginas do diário no chão começaram a virar sozinhas, como se mãos invisíveis as folheassem. E então pararam em uma frase que nunca tinha visto antes, escrita numa letra estranha, mais recente que as demais: o preço é sempre o mesmo. Eu gritei, mas minha voz não saiu. No lugar do grito, ouvi um coro de vozes femininas, idênticas à minha, ecoando pelo quarto. Era como se todas as mulheres Morvani estivessem ali, me cercando, me observando. O sangue continuava escorrendo do meu dedo, mas parecia não acabar. Cada gota que caía fazia a casa estremecer, como se a estrutura estivesse viva. E no meio disso tudo, senti uma mão pousar sobre o meu ombro. Fria, firme. Não me virei. Sabia que, se olhasse, perderia o pouco de sanidade que me restava. Concentrei-me em repetir as palavras que estavam escritas no diário, mesmo que minha voz quase não saísse. Cada sílaba parecia arrancar um pedaço de mim, como se eu estivesse dando algo em troca sem saber o quê. E então, silêncio. As chamas pararam de tremer. O espelho deixou de refletir múltiplas versões. A mão em meu ombro desapareceu. Por alguns segundos, acreditei que tinha funcionado, que eu tinha conseguido. Mas algo dentro de mim sabe que não acabou. Não pode ter acabado, porque desde aquela noite, cada vez que fecho os olhos, sinto outra respiração dentro do meu corpo. Não sei se expulsei a maldição ou se a trouxe para dentro de mim. O último registro. Escrevo estas linhas com as mãos trêmulas, como se o próprio ar ao meu redor pesasse contra mim. O ritual terminou ontem, ou talvez nunca tenha terminado. Desde então, sinto que não estou sozinha dentro de mim mesma. Às vezes minha voz não me parece minha. Às vezes, quando respiro, sinto outra respiração acompanhar. A casa silenciou. Não há mais passos no corredor, nem vozes nos canos, nem sombras atrasadas nos espelhos. E esse silêncio me assusta ainda mais. É como se tudo estivesse apenas aguardando, prendendo a respiração junto comigo. Hoje acordei com marcas no braço, símbolos que não reconheço, como se tivessem sido gravados durante o sono. No espelho, meu reflexo sorriu antes de eu sorrir. E não parou. Ainda sorri agora, mesmo com minha boca imóvel. As páginas diante de mim mancham-se de sangue que não sei de onde vem. As letras se embaralham, como se outra mão escrevesse junto comigo. Sinto o peso de todas as Morvani atrás de mim, observando, aguardando. Talvez eu tenha quebrado o ciclo. Talvez tenha me tornado a continuação dele. Não sei. Não sei se existe mais diferença entre vitória e derrota. É possível que este seja meu último registro. Se alguém encontrar estas páginas, saberá que tentei. Não sei se venci ou apenas adiei. Até o momento não houve mais notícias.